Bom dia, bom dia. Bom dia, Larissa, Brenda, Evelyn, Emily, Manuel. Bom dia. Vamos lá. Aí eu olho pra cá e eu penso que é... Deixa eu só ajeitar minhas coisas aqui. A gente vai dar continuação ao capítulo 2 do livro de gramática, certo? Hoje a gente vai trabalhar com estrutura e formação das palavras. Vamos lá. Olha só. Nós vimos fonética, nós vimos separação de sílaba. Agora nós vamos observar como as palavras são estruturadas, como as palavras são formadas. Esse assunto, vou ser sincera para vocês, ele não vai cair, vamos dizer assim, para você indicar qual é o radical, para você indicar qual é a desinência, entendeu? Os morfemas, não. Como é que ele costuma cair? Ele costuma cair dentro de variação linguística e para você observar se os elementos utilizados na formação de uma determinada variação, de uma determinada palavra, está de acordo com o que se espera, né, da língua portuguesa, das regras da língua portuguesa. Porque quando a gente conhece a estrutura, né, os elementos que formam a palavra, fica melhor o quê? De compreender o significado. E aí, por exemplo, no livro do Sais, ele traz, né, a explicação, uma tirinha, para iniciar a explicação, uma tirinha de Calvin. E Calvin diz assim, que adora verbar as palavras. Ele diz que ama verbar as palavras. A palavra verbar, ela não existe no nosso vocabulário. Ela não faz parte do nosso léxico. Nós temos o quê? A palavra verbo. Ó. Nós temos a palavra verbo, que é um substantivo. Verbo não é um verbo. Verbo, a palavra verbo é um substantivo. O que Calvin faz? Ele cria a palavra verbar, mas ele não cria aleatoriamente, porque quando a gente conhece a estrutura, né, como formar palavras, nós não vamos criar aleatoriamente. O que ele faz? Ele pega o radical, da palavra verbo, ó, pegou aqui o radical e colocou a conjugação dos verbos, porque os verbos eles possuem 3 conjugações terminadas em AR, ER e IR. Primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Então, ele pegou a conjugação deste verbo, né? Ele pegou a conjugação do verbo, jogou com o radical e transformou aí a palavra verbo substantivo em um verbo, que indica o quê? Uma ação. Então, a gente vai observar nas questões justamente a respeito disso. E quantas palavras que eram justamente substantivos e a gente transformou em verbo? Exemplo, delete, que tem aqui no teclado
do computador. Delete, a gente transformou em quê? Em verbo. Deletar. Guimarães Rosa pegou a palavra esquecer. Ele pegou a palavra esquecer e colocou um prefixo. Ele colocou o prefixo in. E aí ficou a palavra inesquecer. Ele criou a palavra inesquecer. O que a gente percebe novamente? Essa palavra inesquecer não existe no nosso vocabulário. Não está no dicionário. Mas como esse in, nós temos o conhecimento que é um prefixo que dá a ideia de negação. Então, inesquecer seria o quê? O oposto de esquecer, com o acréscimo do prefixo. Só que a gente não tem essa palavra, porque o oposto de esquecer para a gente é o quê? É lembrar, é um antônimo. Mas, se for para analisar em relação à estrutura, vocês conseguem identificar que isso aqui é um prefixo. E esse estudo de estrutura e formação de palavras vai justamente nos ajudar a analisá-las. Bom, então as palavras, elas podem ser divididas em unidades menores, significativas. Essas unidades menores... Vixe, tudo bem. A internet de Jequié tem dias que só Jesus na causa. Essas unidades menores são chamadas de quê? Morfemas, são os elementos mórficos. São as unidades menores e significativas. Qual é o primeiro morfema? O radical. O radical ele é o elemento básico da palavra. É a partir desse radical que nós formamos outras palavras, certo? Então, vocês vão perceber que na maioria dos casos, esse radical, ele não se modifica. Por exemplo, certo, certeza e incerteza. São palavras da mesma família. Certo? São palavras aí da mesma família. E o radical não vai se modificar. Ele mantém a mesma estrutura. Incerto, eu tenho um radical e um outro elemento mórfico, que a gente vai ver aqui daqui a pouco que é esse elemento mórfico. Certeza, o radical e também outro elemento mórfico. Incerteza, eu tenho mais dois elementos mórficos. Só que esse radical, às vezes, por razões eufônicas, de boa sonoridade da palavra, ele pode se modificar. Por exemplo, aqui. Pedra, pedreiro, pedregulho, petrificado. Todas as palavras fazem parte da mesma família? E aí? Não? Qual é a palavra primitiva? Qual é a palavra principal aí? A palavra primitiva que dá origem, pedra. E aí nós temos, Evelyn colocou aí, que o radical até o R.
Então, vocês acham que petrificado não é da mesma família? Foi por isso que vocês colocaram não? Quando tu fala da mesma família, tu quer dizer da mesma classe gramatical? Não, não é da mesma classe gramatical. Quando eu falo da mesma família, por ter o mesmo sentido no radical. Entendeu? Eu acho que é, então. Petrificado. O que é algo que foi petrificado? Que virou uma pedra. Virou pedra. Então é da mesma família. Só que aqui, qual é a questão? É porque a gente observa que houve uma mudança no radical. Mas essa mudança no radical, ela foi gerada pela questão eufônica, para não ficar pedrificado. E Evelyn, a palavra pedra no latim era escrita desta forma, ó, vem de Petrus, com T, entendeu? Com T, aí virou o quê? Pedra. Então, aqui é em relação ao quê? A etimologia da palavra, a origem da palavra. Então, isso pode acontecer, entendeu? Pode haver mudança no radical. Em razão do quê? Em razão da sonoridade. E aí a gente vai observar isso mesmo, Larissa. Isso mesmo. Só que petróleo não é uma derivação. A gente vai observar que petróleo é composição, certo? Petróleo também se encaixa aí, faz parte da mesma família. Faz parte, com certeza, da mesma família. Então, às vezes, há essa mudança na letra, entendeu? Pela questão fonética. Igual, observe. Ó. Livre, livramento e liberdade. Liberdade, houve uma mudança no radical, justamente por questões fonéticas, mas faz parte da mesma família, entendeu? Esse livre e liberdade estão intimamente ligados. E aí, voltando, você percebe que faz parte da mesma família e é por uma questão também histórica que em espanhol o V tem som de B, libre, né? Libro, o V tem som de B em espanhol. Então aí vai ser uma questão justamente em relação à etimologia da palavra. E você tem que perceber também, por exemplo, ó, livre, livro, livraria. Tem o mesmo radical, ó, tem o mesmo radical, mas livraria e livro não pertencem à mesma família de livre. Não são palavras derivadas de livre, apesar de terem o mesmo radical. Então, há algumas coisinhas nessa questão do radical, né, da estrutura das palavras, que nós precisamos prestar atenção, porque mesmo havendo uma mudança fonética, pode pertencer à mesma família, pode ser uma palavra derivada, ou às vezes pode ter o mesmo radical,
mas não pertencem à mesma família. Outra palavra, ó, rico, ricaço e enriquecer. Pertencem à mesma família. Só que enriquecer, eu não escrevo com C. Há uma mudança aí no radical. Eu vou colocar o que com enriquecer. Ó, com que? Mas justamente por qual motivo? Razões fonéticas. Porque se eu colocasse o C aqui, ia ficar enriquecer, mas pertence à mesma família, é uma palavra derivada. Além dos radicais, nós vamos ter o quê? Os afixos. Os afixos, eles são elementos secundários. E aí você vai perceber assim, o afixo sozinho, ele não forma uma palavra. E isso é importante para a gente ver a diferença entre derivação e composição. Ele sozinho, ele não forma uma palavra, mas eles possuem um sentido. Eles são agregados ao radical ou ao tema, justamente o quê? Para formar uma outra palavra, para formar uma palavra derivada. Quais são os afixos? O prefixo, quando esse elemento aparece antes do radical, e o sufixo, quando o elemento aparece depois do radical. Então, ativo. O radical é só até o T, porque vem da palavra ato, certo? O in é o prefixo que indica negação. O ivo é o sufixo, que indica justamente uma ação. Empobrecer. A palavra primitiva, a palavra de origem é o quê? Pobre. Então, quando eu coloco empobrecer, eu transformo o substantivo, o adjetivo, vai depender da situação, em que? Em verbo, ao colocar o prefixo e o sufixo. A mesma coisa intermunicipal, vem de município. Eu tenho o prefixo inter e o sufixo al. Então, os afixos, eles são utilizados justamente para quê? Para formar novas palavras, formar palavras derivadas. Aí nós vamos ter, esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção aqui. Nós vamos ter as desinências. Eu vou colocar pedreira. Olha só. As desinências, vamos trabalhar com as desinências de nome. As desinências, elas vão se referir a quê? Aos nomes em relação a gênero e número. Ao verbo em relação a modo, tempo, número e pessoa. Porque verbo não tem gênero. De pedra, eu formei pedreiro. Esse eiro aqui é um afixo, certo? O eiro aqui é um afixo. Como está depois do verbo, eu vou ter o quê? Um sufixo. Esse O de pedreiro, eu posso chamar de desinência? E aí? Eu posso chamar de desinência esse O de pedreiro? Eu tenho dois tipos de desinência. Desinência de gênero no nome e desinência de número. Porque eu tenho pedreira. Então, eu posso chamar de desinência de gênero. Agora, eu tenho que ter cuidado, olha só.
Eu posso... a palavra pedreira, ela pode ter dois sentidos. Pode ser uma mulher que faça o trabalho, né, que trabalhe com pedra, e pedreira pode ser um lugar cheio de pedras. Então, há dois sentidos aí na palavra pedreira. Entendeu aí, Emily? Se eu estou me referindo a uma mulher que faz o serviço trabalhando com pedra, pedreira. Agora, se eu falo de um paredão de pedras, aí também vai ser pedreira. Bom, vamos lá. Vou usar um exemplo que você deu, Emily. Planeta. Você deu, acho que quinta-feira, esse exemplo. Planeta. O radical vai até qual palavra? Ou até qual letra, desculpa? Até o T. Muito bem. O radical vai até o T. Esse A aí, vai ser desinência de gênero? Não. Isso mesmo. Porque eu não tenho planeta. Então, esse A é o que a gente chama de vogal temática. O A vai ser o que nós chamamos de vogal temática. Foi o que nós discutimos na última aula. Que nem sempre o A vai indicar uma desinência de gênero. Nesse caso aí, vai ser o quê? Vogal temática. E justamente porque a palavra planeta, a gente vai observar que é determinada pelo artigo O, né? Vamos lá. Cobra. Qual vai ser o radical da palavra cobra? Isso mesmo, até o R. Aqui é o radical. O A vai ser desinência de gênero. Também não. Vai ser vogal temática. Agora, a palavra cobra é uma palavra feminina porque ela é determinada pelo artigo A. Aí, o que acontece? Eu não sou, e é o que eu chamo a atenção de vocês. A gente se preocupa muito. Aí, nesse caso aqui, não. Entendeu? Nesse caso aqui, não, que eu tô falando do animal. Cobrança seria em relação ao verbo cobrar. Entendeu? Nesse caso aqui, não. Porque eu estou falando do animal. Entendeu? Bom, qual o grande problema em relação a essas palavras? As pessoas confundem gênero com sexo. O gênero da palavra é o que? Feminino. A cobra. Mas esse A não vai determinar o gênero. Quem determina o gênero é o artigo, porque eu não tenho cobra e cobro. Eu não sou veterinária, eu não sou zoóloga, entendeu? E nem sou doida para querer saber o sexo da cobra, pegar a cobra para olhar o sexo da cobra, certo? Então, eu não quero, a questão aí da língua portuguesa não é saber o sexo, é observar o gênero da palavra. E esse A aqui,
ele não vai indicar gênero, ele vai indicar vogal temática. Como é que eu observo o gênero? É justamente aqui, ó. Quando vai ser desinência de gênero? Quando eu tenho a palavra, quando ela pode ser colocada tanto no masculino quanto no feminino. Aluno, aluna. O O é desinência de gênero. Por que o O é desinência de gênero? Porque eu tenho o quê? Aluna, certo? Eu tenho uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. E aí, além disso, nós vamos ter a desinência de número, certo? Alunos, alunas. O S aqui é desinência de número. Porém, contudo, todavia, entretanto, esse S não vai ser sempre desinência de número. Como, por exemplo, tênis. Ó, o S aqui não vai ser desinência de número. Por quê? Quem vai determinar um número aqui é o artigo. O e os. Esse S não vai ser a desinência. A mesma coisa. Ônibus. Então, você tem que observar se a palavra está no plural. Só que algumas palavras já possuem o S e esse S não vai indicar uma marca de plural. Continuando. E aí nós temos as desinências verbais. Verbo não tem gênero. Verbo, eu não vou analisar o gênero do verbo, porque verbo não tem gênero. O que tem gênero? É o pronome da terceira pessoa, ele ou ela, certo? Eles ou elas. Mas o verbo não tem gênero. Esse verbo, eu tenho quais são as flexões? Modo, tempo, número e pessoa. Modo, eu tenho 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, pretérito e futuro. Depois a gente vai ver os tipos de pretérito e os tipos de futuro. E pessoa, também temos 3. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Também número, singular e plural. Bom, olha só. Deixa eu fechar aqui. É muito fácil você identificar o radical do verbo. Por quê? Bebemos. Olha só. Bebemos. Como é que eu vou saber qual é o radical do verbo? O verbo bebemos vem do quê? Do verbo infinitivo beber. Segunda conjugação terminada em ER. Você vai retirar a conjugação. Então, o radical vai ser bebe. Esse é o radical. Como o verbo é da segunda conjugação terminada em ER, a vogal temática do verbo vai ser o E. Então, verbo terminado em ER, vogal temática E. Ok? E aí, a vogal temática no verbo vai preparar o radical para a sua desinência. Então, vamos aqui. Bebemos. Bebe, o radical. O E é a vogal temática. Aí eu pergunto a vocês, esse MOS é desinência modo temporal ou número pessoal? Esse MOS aí é desinência modo temporal ou número pessoal? Número pessoal.
Qual é o tempo desse... Por que não é modo temporal? Qual é o tempo desse verbo bebemos? Esse verbo está em que tempo verbal? Ó, chegou. A internet melhorou. Bom dia, Tarsila. Bom dia. Tá oscilando muito aqui. Emily falou. E aí? Qual é o tempo? Ó, Tarsila, bebemos. Se eu digo assim, nós bebemos. Água, viu? Nada de bebida alcoólica. Nós bebemos. Qual é o tempo desse verbo? O verbo está em que tempo? Tarsila chega e fala assim, eu nem cheguei, a mulher já está presente? Certeza? Coloca o verbo beber no passado. Pretérito perfeito do indicativo. Como é o verbo beber no pretérito perfeito do indicativo? Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Nós? E aí? Nós bebemos. E aí? É presente ou pretérito? Se eu conjugar no presente, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos. Então, por isso, ó, essa forma verbal, ela pode aparecer no presente ou no pretérito. Por isso que não tem desinência modo temporal. Só tem desinência número pessoal. Porque este verbo pode aparecer, nós bebemos, pode ser presente ou pretérito. Vai depender do contexto. Se eu chegar e falar assim, ó, agora nós bebemos água. Presente. Ontem nós bebemos água. Pretérito. Então, vai depender do contexto. Por isso que, às vezes, você não vai encontrar as duas desinências no verbo. Porque ele pode indicar justamente os dois tempos. Aí, voltando, contexto. Só que esse mós sempre vai ser desinência número pessoal. Todo verbo da primeira pessoa do plural vai ter o quê? Essa desinência mós. Vamos lá. Cantávamos. Ó. Radical até o T, porque vem do verbo cantar. O A é vogal temática. Radical. Vogal temática. O VA é o quê? Desinência, muito bem, modo temporal, porque indica o pretérito. E o mós, desinência, número pessoal, indica a pessoa. Ok. E se eu colocasse cantava, tem desinência, ó, cante, radical, o A, vogal temática,
Esse vá, desinência, modo temporal. E aí, por que não tem desinência número pessoal em cantava? Por que cantava não tem desinência número pessoal? Mas qual é a pessoa? Qual é a pessoa, Larissa, do verbo cantava? Isso mesmo. Porque pode ser eu ou ele. Pode ser eu cantava, ele cantava. Então, por isso que não tem desinência número pessoal. Muito bem. Então, nem sempre você vai ter as duas desinências. Entendeu? Aí, no verbo cantava, eu posso dizer eu cantava, primeira pessoa do singular. Eu posso dizer Emily cantava, terceira pessoa do singular. Então, agora uma coisa é certa, está no pretérito. O vá indica justamente o quê? O pretérito. Ok? Deu para entender aí? Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui. E aí eu vou ter a vogal temática, que eu já expliquei como é a vogal temática no nome. E no verbo, a vogal temática vai depender da conjugação. Cantamos, o verbo é cantar, primeira conjugação, vogal temática A. Os verbos de segunda conjugação, vogal temática E. E os verbos de terceira conjugação, vogal temática I. Ah, peraí. Eu canto. Olha só. Até o T é o radical. Esse O não pode ser vogal temática, porque o O é uma desinência, certo? É uma desinência, número pessoal. Eu canto. Por que não pode ser vogal temática? Porque é o verbo cantar. Então, nesse caso aí, para ser vogal temática, teria que ser o A. Aí o canto, o O vai ser desinência número pessoal, que indica a primeira pessoa. Bom, o tema é o mais fácil. É o quê? É a junção do radical mais vogal temática. Então, aqui, ó, do verbo beber, bebemos, o tema é bebe. Do verbo cantar, canta. É a junção desse radical com a vogal temática. E vamos para as vogais e consoantes de ligação. O que acontece? Novamente, por questões de eufonia, às vezes é necessário colocar uma vogal ou uma consoante de ligação na palavra, né? Entre os radicais, entre os afixos, para a questão do bom uso da palavra, da boa sonoridade da palavra. Como, por exemplo, nessas palavras que estão aí listadas, ó. Gasômetro, gás, certo? E metro, que é o sufixo indicador de medida. Só que eu não posso juntar só gasmetro. Então, esse O aí é uma vogal de ligação. Justamente o quê? Para a boa sonoridade da palavra. Cafeteira. Ó, café é o radical. Por que café é o radical? Uma dica. Café é oxítona terminada em E. Esse E aqui
Esse é aqui não é vogal temática. Aqui no Brasil, as palavras, né, e essas vogais que são tônicas, sílabas tônicas, aqui eu não chamo de vogal temática. Observe que toda palavra, quando a gente vai formar palavras derivadas de café, sempre tem o E. Cafezinho, cafeína, cafeicultor, cafeteira. Então, toda palavra aqui é o radical. Diferente daquela que nós vimos, ó. Livre. Livre, o radical é até o R. Por quê? O E não faz parte da sílaba tônica. Livre. Ela é uma paroxítona. Então, esse E aqui, ó, é uma vogal temática. Já em café, o E não vai ser vogal temática, justamente porque ele é tônico. Ok? Então, aí nós vamos observar justamente isso aqui, ó. A palavra café é o radical. O eira é justamente o que? O sufixo. Só que, por que, Lissandra, esse teira não pode ser o sufixo? Observe outras palavras terminadas em eira. Goiabeira. Não tem um T. Vem de goiaba. Certo? Não tem um T ali. Deixa eu ver outra. Goiabeira, cerejeira, certo? Então, não tem esse T. Esse T foi utilizado justamente por motivos eufônicos. A mesma coisa que ó, chaleira. O L é uma consoante de ligação. Cafeicultor. Esse I também vai ser um elemento de ligação, vai ser uma vogal de ligação. Essas vogais e consoantes de ligação, elas não tendem a cair não, viu? Não tem de cair não. Às vezes ele pergunta, né, a questão do sentido do sufixo ou em relação a formou o quê? E aí a gente vai ver na derivação. Esse sufixo formou o quê? Formou um verbo? Formou um advérbio? Aí ele vai te perguntar, certo? Vamos lá. E nós vamos para a formação de palavras. Eu tenho dois tipos, começando aí, de formação de palavras. Quais são os processos básicos de formação de palavras? Derivação e composição. Qual a diferença entre as duas? Derivação é quando eu tenho uma palavra primitiva e a partir daquela palavra primitiva, ao colocar afixos, eu formo palavras derivadas, né? Vai ter o mesmo radical. Exemplo, mar. Mar é uma palavra primitiva. De mar eu formo marítimo, marinheiro, marujo, marinho. Então, você vai observar qual é a palavra primitiva, que é a palavra já existente, e se determinada palavra vai ser o quê? Derivada. Então, café, aí eu tenho o quê? Cafeína. Ó, cafeína é derivada de café. Eu acrescentei aí o sufixo. Adrenalina. E aí? Ela é derivada de quê? Adrenalina. A palavra adrenalina é derivada de quê?
Garota esperta. Muito bem, dona Emily. Não é uma palavra derivada, porque me perguntaram isso à tarde. Não é porque tem a mesma terminação ina que vai ser uma palavra derivada. Isso mesmo, Emily. Não é uma palavra derivada. Então, cuidado. Exemplo. Ó, garotinhas. Garotinhas. Eu tenho até o T, o radical. O I em H, eu vou ter o quê? Um sufixo. O A, eu vou ter a desinência de gênero. E o S, a desinência de número. Olha a estrutura dessa palavra. Olha quantos morfemas. Por que o INH aqui é sufixo? Porque eu formei uma outra palavra. E esse sufixo de garotinhas dá a ideia de quê? De diminutivo. Agora, carinho. Carinho aqui. Esse inho não é diminutivo. Quando eu estou falando de quê? De sentimento, né? Não é diminutivo. Agora, se eu chegar assim, Emily fala assim, Lissandra, quanto foi seus óculos? Aí eu chego e falo assim, Emily, foi carinho, viu? Aí já é o quê? Já é uma derivação. E mesmo assim, esse inho nem sempre vai indicar diminutivo. Aí, continuando. Opa, eu ia fazer uma besteira aqui. Terra, enterrar, terreiro, aterrar. Observe que tem o mesmo radical, pertence à mesma família. Então, são palavras derivadas da palavra terra. Terráqueo, terreno, território. São palavras derivadas de terra. Essa derivação, eu tenho o quê? A derivação prefixal e a derivação, para iniciar, prefixal e sufixal. Prefixal é quando eu acrescento o quê? O sufixo à palavra primitiva. O prefixo à palavra primitiva. Então, descrer, esse des aí é um prefixo. Reler, incapaz. Aí eu volto. Tem muita questão que vai te perguntar o valor semântico, certo? Do prefixo ou do sufixo. Então, descrer é você deixar de crer. De certa forma, tem um sentido de quê? De oposição. Reler é você ler novamente. Então, mais do que é você observar se é prefixo ou sufixo, ele pode te perguntar o valor semântico. Incapaz, não é capaz, a ideia de oposição. Na maioria das gramáticas, vocês vão encontrar assim, em anexo, uma lista de prefixos radicais e os sentidos desses prefixos e desses radicais. Há alguns que já são ali de nosso conhecimento, entendeu? E é esse tipo de prefixo, de sufixo, de radical que as provas cobram. Termos que já são do nosso conhecimento. Por exemplo, fobia.
Quando se fala em fobia, todo mundo espera-se que as pessoas saibam que fobia é medo. Então, toda palavra que tenha o termo, né, fobia, você já sabe que é medo de algo. Se eu coloco aracnofobia, aracno vem de quê? Aranha. Então, fobia, medo de aranha. Ornitofobia, medo de quê? De aves. Então, você sempre vai observar que esse termo, alguns termos, já têm o quê? O seu significado. E eles cobram isso. E até para você entender no contexto, na interpretação, ok? Na interpretação de texto, esses prefixos, sufixos e radicais, eles vão te ajudar em relação à palavra. Sufixal resulta do acréscimo do quê? Do sufixo, que é o morfema que vem depois. O que ele costuma te perguntar? Se o sufixo, ao acrescentar o sufixo, mudou a classe gramatical. Por exemplo, riso. Riso é um substantivo, é um nome. E aí, risonho, esse onho aí, esse sufixo onho, né? Transformou o substantivo em que? Adjetivo. Fez a transformação aí do substantivo em adjetivo. Gosto, substantivo. O gosto da comida não está bom. Gosto aí é substantivo. Quando eu coloco o sufixo oso, vai se transformar em quê? Em adjetivo, gostoso. Pode transformar, o sufixo pode transformar em verbo, como esse sufixo izar. Atual é o substantivo. Colocando o sufixo izar, eu transformo em verbo, atualizar. Acesso, substantivo. Quando eu coloco a conjunção acessar, transformei em verbo. Como eu dei o exemplo inicial, delete, substantivo, né? Porque, na verdade, a gente depois também transformou em verbo. E Sandra, por que é substantivo? Porque é justamente o nome dessa teclinha. Mas eu transformei no verbo deletar. Eu transformo no verbo deletar. E também eu posso transformar em advérbios, assim como em outras classes gramaticais. Então, vocês podem encontrar questões justamente perguntando esse tipo de coisa. Se o sufixo transformou em uma outra classe gramatical. E aí nós vamos ter a derivação prefixal e sufixal. Se derivação prefixal tem prefixo, sufixal tem sufixo, prefixal e sufixal vai ter o quê? Os dois, o prefixo e o sufixo. Só que o que eu tenho que ter em mente? Esse acréscimo do prefixo e do sufixo não é simultâneo à palavra primitiva. Por quê? Deslealdade. A palavra primitiva, leal. Eu tenho o prefixo des e o sufixo dade. Ok? Se eu tiro o prefixo, fica desleal ou fica lealdade. A palavra existe no nosso vocabulário. Se eu tiro o sufixo, existe desleal. Então, por isso que o acréscimo, ele não é simultâneo. Então, eu tenho derivação prefixal e sufixal. A mesma coisa, infelizmente. Se eu tiro o in, fica o quê? Felizmente. Se eu tiro mente, infeliz. Agora, eu vou voltar ao primeiro exemplo.
empobrecer. Eu tenho o radical. E aqui eu tenho um prefixo. E aqui eu tenho um sufixo. Se eu tiro o prefixo em... Existe a palavra pobrecer? Vocês já viram essa palavra pobrecer? Não. Se eu tiro o sufixo, também não existe em pobre. Por quê? Porque o prefixo e o sufixo, eles foram acrescentados aí simultaneamente à palavra. Então, esse tipo de derivação é o que nós chamamos de derivação parassintética. O que é derivação parassintética? Quando o prefixo e o sufixo são agregados simultaneamente ao radical. E aí, o que é que eu vou observar? Se eu retiro um deles e a palavra não existir no nosso vocabulário, eu vou ter essa derivação parassintética. Acontece muito com verbos. Empobrecer, anoitecer, amanhecer, embebedar, amanhecer, vem de manhã, um radical. Aqui o prefixo e aqui o sufixo. Se eu tiro um dos dois, a palavra não vai existir no nosso vocabulário, porque a junção aqui, é simultânea. Aí vai ser uma derivação parassintética. E derivação regressiva. Sandra, você falou que a derivação acrescenta. Só que a regressiva, regredir, reduz. Na derivação regressiva, a gente forma a palavra não por acréscimo, mas por redução. E vocês vão perceber que acontece muito na transformação de verbo em substantivo. Exemplo, comprar é verbo. Compra é um substantivo derivado do verbo. Agora, cuidado, não é, por exemplo, eu compro, tu compras, ele compra. Não é conjugar o verbo. É justamente essa transformação desse verbo em substantivo. A compra que Tarsila fez no Mercado Livre ainda não chegou. Então, compra aí é substantivo. E eu reduzi. Ai, que susto, Emily! O que foi isso, meu Deus do céu? Emily? Só tá um barulho. Deve ter ligado sem querer. Parecendo que tá... Como é que se diz? Mas ela chegou a falar alguma coisa, só que eu não entendi o que ela falou. Tá parecendo que tá um ventilador, alguma coisa. Isso. Um batuque aí. Fala. Agora não é porque você está por 2 meios aí, não? Não. Ah, agora foi. É porque o meu microfone, às vezes, ele tá falando. Parece que ele fica... mesmo no celular, parece que fica reproduzindo o que você tá falando. Ah, entendi. Não deveria acontecer, né? Mas tudo bem. Quando tu falou aí da regressiva, repara, porque assim, a formação é do verbo, não? Porque, tipo, compra é o primitivo.
Como Não. assim? Ó, comprar, o verbo comprar é uma ação. Entendeu? Desse verbo comprar, eu formo um substantivo. Preste atenção. Trouxe isso aí justamente porque eu esperava essa pergunta. Ó, para você saber se o substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, você vai fazer o seguinte. Se o substantivo denota ação, será uma palavra derivada e o verbo a palavra primitiva. Então, compra é uma ação nominal, porque é a ação do verbo comprar. O compra, se eu digo assim, Tarsila fez uma compra, é um substantivo, ok? Porque está determinado pelo artigo, mas é uma ação nominal. Então, por isso que o substantivo, que é derivado do verbo comprar, entendeu aí? Se eu disser beijo, a palavra beijo, o substantivo beijo, o substantivo beijo é uma ação nominal. Por quê? Vamos lá, vai ficar mais fácil agora. O substantivo beijo, para o beijo existir, alguém tem que beijar, certo? Para a compra existir, alguém tem que comprar. São substantivos abstratos. Então, nesse caso, por serem substantivos abstratos, deu para entender agora? Por serem substantivos abstratos que se referem a ações nominais, aí eles são derivados de verbo. Entendeu? Agora, ó, âncora. Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Âncora é um objeto. Então, não é uma ação para a âncora existir, não depende de uma ação. Aí, o verbo ancorar, que é derivado do substantivo. Entendeu a diferença? Agora? Então, por isso que compra é derivado do verbo comprar. Aí, como eu reduzi, vai ser o quê? Vai ser um substantivo. Amor. Amor. Aqui não entra como reduzida, porque amar, amor, você tem o mesmo número. Mas amor é um substantivo derivado do verbo ou o verbo amar, que é derivado do substantivo amor? Me diga aí. O substantivo que é o derivado ou o verbo que é o derivado? Isso mesmo, o substantivo é derivado do verbo. Porque para o amor existir, alguém tem que amar. Entendeu? Então, parte justamente disso. Vamos lá. E nós temos a derivação imprópria, certo? A derivação imprópria é aquela que a palavra não muda. Vai mudar o quê? A classe gramatical. Por exemplo, animal. Animal é um substantivo. Se eu digo que a festa foi animal, esse animal que era substantivo passa a ser adjetivo. Então, neste caso, eu tenho uma derivação imprópria. Fantasma. Olha o exemplo aqui. Fantasma é um substantivo. Só que quando eu digo o funcionário fantasma, fantasma passou a ser adjetivo. Mudou a classe gramatical. Aí eu chamo de derivação imprópria.
Andar é verbo. Quando eu transformo esse verbo em substantivo, o andar de Roberta era fascinante. Aí vai ser o quê? Vai ser justamente uma derivação imprópria, porque toda palavra determinada por artigo vai se transformar em quê? Substantivo. Feito. Feito é o particípio do verbo fazer. Eu tinha feito a atividade. Só que aqui, ó, aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Eu transformei em substantivo. Aí vai ser derivação imprópria. Não muda a estrutura da palavra. Muda o quê? A classe gramatical. Bom é adjetivo. Mas quando eu digo os bons serão contemplados, o bom será contemplado. Eu transformo em substantivo. Então, essa mudança da classe gramatical é o que a gente chama de derivação imprópria. Aí a gente vai para a composição. Olha só. Enquanto a derivação eu acrescento morfemas ou eu reduzo, na composição, a palavra composta, ela vai ter 2 ou mais radicais, né? Vai ter 2 ou mais palavras. E aí eu tenho 2 tipos, justaposição e aglutinação. Na justaposição, eu junto ali as palavras, os radicais, e não há alteração fonética, como passatempo, quinta-feira, girassol, couve-flor, beija-flor, paraquedas. Não há alteração fonética. Eu junto bonitinho e tá lá, não muda o som. Alessandra, girassol. Sempre falo desse exemplo, porque girassol houve um acréscimo, né? Gira e sol. Só que eu tive que acrescentar o S. Por quê? Justamente para não haver alteração fonética. Porque o S entre vogais vai ter som de Z. Então, por isso, eu acrescento S. Na aglutinação, é quando justamente eu acrescento, né, eu junto esses radicais, esses vocábulos, e aí ocorre uma supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos. Como aconteceu aí, ó, acho que foi Larissa, petróleo. Em petróleo, eu tenho composição. E composição por aglutinação, que é a junção de quê? Pedra mais óleo. Então, houve alteração fonética. Eu chamo de aglutinação. Embora, em boa hora. Juntou tudo e formou embora. Fidalgo, filho de algo ou de alguém. Fidalgo era alguém muito importante, né? Alguém muito importante antigamente. A fulana é um fidalgo, que era justamente uma pessoa de boa família, certo? Hidroelétrico, hidro e elétrico. Aí, ó, o que aconteceu aqui? Perdeu um elemento. O ó. Planalto, plano mais alto. Vinagre. Vinagre é uma aglutinação. Vinho mais acre. Que é a questão do que? Do azedo. Acre significa azedo. Aguardente. Ó. Água mais ardente. Perdeu aqui um A e mudou a sílaba tônica, certo?
Então, quando há alteração fonética, aí eu vou ter a aglutinação. Alguma dúvida entre a composição por justaposição e aglutinação? Tranquilo, né? E aí eu vou ter outras formações de palavras, como por exemplo, redução. O que é redução? É justamente quando você, de certa forma, pega a palavra, né, e utiliza, vamos dizer assim, pela metade. Porque algumas palavras elas vão ter forma reduzida. É assim, fotografia, fotografia. Qual a forma reduzida de fotografia? Foto. Ó. Foto. É a forma reduzida. Qual é o diminutivo de foto, gente? Qual é o diminutivo de foto? É? Oi, Emily. Pelo amor de Deus, Emily. 3x4 é o diminutivo de foto. Só a pessoa, velho. Ó, pra isso, tá assim. Gente, eu tava esperando. Meu Deus. Emily, foto. Termina com o quê? Com O. A foto. Então, o diminutivo de foto é fotinho. Hoje? Sim. Fotinho. Hoje. Se termina com O, Um absurdo isso. não é um absurdo. É um absurdo. Não. Termina com O. Esse O não é desinência de gênero. Porque eu não tenho fota. Então, fotinho tem que terminar com O. Não tem nenhum absurdo aí. Gostei. Bar. Olha só. Olha a lógica. Bar. Qual o diminutivo de bar? Barzinho. Não, bar. Qual o diminutivo? Barzinho, né? Barzinho, sei lá. A bichinha chega e ficou com medo agora. De bar, barzinho. Qual é o plural de bar? Qual é o plural de bar? Bares. Ó, o plural de bar, bares. Qual é o diminutivo plural de bares? Isso mesmo, barezinhos. Porque se está no plural, eu tenho que seguir aqui, ó, a mesma forma. Barezinhos. Igual flor. Flores. Eu não vou falar florzinhas. Florezinhas. Se está no plural e o plural é flores, então florezinhas. Aí é a mesma coisa aqui. Foto termina com O. Então, fotinho. Não, mas ela tem o quê? Florzinha e não florzinhas. É porque a gente, ó, tem muita coisa justamente do vício de linguagem, né? Do nosso dia a dia. Igual cateté, que todo mundo fala catéter. Só que quando a gente vai para a gramática, a gente, sabe, acha algumas coisas que
nós achamos estranhos, mas tem sentido. Se o plural de bar é bares, então no diminutivo não pode ser barzinhos, barezinhos. Se o plural de flor é flores, então florezinhas. Se a palavra foto termina com O, no diminutivo, fotinho. Quando eu descobri isso, Emily, eu também fiquei assim, não pode ser, porque é feminino. Só que a palavra termina com O. Então não pode ser fotinha, vai ser fotinho. Quando a gente aprofunda mesmo na gramática, aí a gente fala assim, nossa senhora, como eu falo errado. Como nós nos equivocamos em relação às questões gramaticais. Então, olha, voltando aqui. Várias fotinhos. Sabe por quê? Porque o determinante é feminino, é a foto, a fotinho. É uma palavra feminina, só que não termina em A. É uma palavra feminina, a foto. Só que não termina em A, gente. Esqueçam isso, que o A e o O sempre vai indicar gênero. Sempre, não, o A e o O não vão sempre indicar gênero. Meu Jesus. Inglês, não, a gramática da língua inglesa realmente é mais fácil. A gramática da língua inglesa é mais fácil. Agora, assim, quem vai... Se eu não entendo matemática, não, porque não tem esse zin, entendeu? Não tem esse zin. Agora, se fosse a fotografiazinha, aí estaria correto. A fotografiazinha, aí sim, tá correto. Emily, é porque matemática não entra na minha cabeça. Inclusive, eu já me arrependi de ter prometido a próxima aula de interpretação de texto com questões de matemática. Eu já me arrependi profundamente. Mas, oh meu Deus do céu, vai ser o dia que vocês vão me ver mais vermelha aqui. Vocês vão ver meu ponto fraco. Vou na fé. Agora vocês vão ter que me ajudar. Porque, e ainda mais isso vai ficar gravado, eu errando as somas, as subtrações. Vai ser um mico. Vamos lá. Então, esqueçam isso de que gente, a gente na semana que vem, a gente vai estudar artigo. E vocês vão perceber a importância do artigo. O artigo transforma qualquer palavra em substantivo. É o artigo que determina o gênero, é o artigo que determina o número. Entendeu? O artigo é muito importante. Essas palavras que são determinantes, como artigo, pronome, são elas que vocês vão perceber em relação às flexões. Aí, voltando aqui, ó. Auto é redução para automóvel. É porque aqui indica o quê? Aqui no Brasil, a gente não usa automóvel. A gente usa carro, entendeu? Mas em Portugal, o pessoal usa muito auto. Então, esse automóvel, auto é redução para automóvel. Entendeu aí? Cine para cinema. Micro para microcomputador. Zé, José. Então, moto. A gente não usa. Vou ali pegar minha motocicleta. A gente reduz. Vou pegar o quê? Minha moto. Entendeu? Então, isso é redução. Você está formando uma nova palavra, só que uma forma reduzida.
Outro exemplo, hibridismo. Na biologia, vocês aí que são feras em biologia, o que é uma coisa híbrida na biologia? O que é algo híbrido? Rapidão, é porque não vai ter uma dúvida aqui agora. Fala. Eu acho que não tem muito a ver com uma coisa com a outra não, mas eu vou perguntar mesmo assim. Motorista e motociclista. Tipo, eu não entendi se um vindo de moto ou de motocicleta ou o que é. Porque eu tava confusa até hoje. É porque esse moto é em relação a motor. Entendeu? Motorista é alguém que vai conduzir algo com motor. Mas moto também não tem motor? Hã? Moto também não tem motor? Tem. Mas por que tá errado chamar motociclista de motorista? Se moto também não tem motor. Ah, entendi. A questão aí, eu acho, não tenho certeza, entendeu? Mas tem uma questão aí em relação a número de pneus, alguma coisa assim. Por isso que é motocicleta, porque só tem 2, entendeu? Tem alguma coisa também em relação a isso. Porque a motocicleta só são, cicleta, que justamente é parecido com bicicleta. Só que bicicleta, por que bi? Porque só tem 2, certo? 2 círculos ali. Só que a motocicleta é uma bicicleta, vamos dizer assim, só que com motor. Entendeu? É uma bicicleta com um motor. Tanto que, Emily, nas autoescolas não se chama motorista, chama condutor de veículos. Você vai, porque pode ser tanto para carro, quanto para moto, quanto para ônibus. Aí nas autoescolas eles costumam chamar de condutor. E não, a gente fala muito assim, carteira de motorista, eles utilizam mais condutor. Entendeu? Mas está relacionado a esse moto em relação a motor. Aí, tanto que o triciclo, quadriciclo, está muito relacionado aos círculozinhos ali, aos pneus. Vamos lá. Hibridismo. E o hibridismo? O que é algo híbrido na biologia? Me expliquem aí. Para eu não pagar mico aqui, dizendo uma coisa e depois é outra. Isso, 2 espécies diferentes. Né? Aquela raça Pitbull é uma raça híbrida. Ok? Na língua portuguesa, hibridismo é quando eu formo palavras que têm elementos de línguas diferentes. Isso aqui não cai muito não, viu? Na verdade, são poucas as questões. Porque você tem que saber a origem da palavra. Aí você tem que ser um dicionário etimológico ambulante. Então, automóvel é uma palavra híbrida que vem do grego e do latim. Auto do grego, móvel do latim. Goiabeira é uma palavra também híbrida, porque eu tenho goiaba, que é indígena, e eira portuguesa, do português. Então, o hibridismo é quando eu tenho justamente palavras que são formadas por radicais, por elementos de línguas diferentes. Monocultura, mono do grego, cultura do latim. Quando vem uma questão do tipo, eles vão te direcionar, justamente porque é impossível você saber a origem de todas as palavras. Isso é impossível. Mas o hibridismo é justamente o quê? Formação de uma palavra com elementos de línguas diferentes.
Sigla. Olha, há uma diferença entre redução e sigla. A redução, de certa forma, é o OPAN. Corta a palavra ali no meio. A sigla. Não. Nem, porque o hibridismo são palavras que... Entendi porque você está perguntando se é neologismo. Mas a maioria das palavras híbridas, elas não são assim novas. Entendeu? Porque elas são utilizadas, já estão aí. Mas já são palavras que já foram criadas. Neologismo, de certa forma, é o que você está fazendo por agora, entendeu? São palavras que não existiam. Mas eu estou entendendo o que você está colocando. Se fosse uma outra época, seriam neologismos. Hoje, não. Entendeu? Se fossem na época, vamos dizer assim, que elas foram criadas. Bom, a sigla... você pega o quê? As iniciais, né, das palavras. A gente utiliza muito para nome de empresa, partido político, e forma uma outra palavra, como IBGE, UNE e assim por diante. Da sigla, olha que interessante. Da sigla, eu posso formar uma palavra derivada. Por exemplo, UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. UESB é uma sigla. Quem estuda na UESB, eu posso formar o quê? UESBiano. Então, da sigla, eu posso formar uma palavra derivada por um sufixo. PT. PT é uma sigla, que é do Partido dos Trabalhadores. Da sigla PT, eu formei o quê? Petista, que aí é um acréscimo do quê? Do sufixo, certo? Então, a sigla, eu sempre vou utilizar o quê? As iniciais das palavras. Ela é muito utilizada para instituições. Na nossa política, só duas pessoas que conseguiram emplacar como seus nomes siglas JK aqui no Brasil. JK e ACM. Só esses dois que conseguiram assim emplacar. Alguns tentaram, mas não conseguiram. Então foram esses dois que transformaram Mas FHC não é todo mundo que conhece, entendeu? Muita gente utiliza Fernando Henrique Cardoso, mas entendeu aí? Agora os dois que conseguiram emplacar e tanto a ACM quanto virou justamente a Avenida ACM. E nunca vi ter tanta rua, tanto lugar com o nome dessa família aqui na Bahia, né? Tudo tem... nunca vi, é sério. Os colégios... Se bem que o modelo mudou, né? O nome. Disse que mudaram o nome do modelo. Agora não é mais Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, não. Disse que mudaram para Paulo Freire. Eu achei estranho. Até o nome. Gente, é porque... Segundo a minha professora, que é de lá, ela falou que é porque agora não pode mais ter colégio com nome de político que não tenha nada a ver com educação. É porque na época foi o seguinte. Luiz, ele era o filho querido de ACM. E a ACM mandava na Bahia, né? Mandava na Bahia. Tinha uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães.
O nome do aeroporto de Salvador era Aeroporto 2 de Julho, mudou o nome. Então, aí ele foi mudando o nome de vários lugares. E esses colégios, né? Esses colégios modelos em várias cidades, tudo tinha o mesmo nome. Gente, eu vi esses dias que agora é Paulo Freire. Igual o Polivalente. Era Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura. E parece que mudou. Eu não sabia que não podia mais colocar colégio esse nome. Tanto que é estadual também. Estadual, agora esqueci o nome do Polivalente. Mudaram também de Polivalente para colégio, não sei o que lá, escola estadual, alguma coisa assim. Esqueci o nome. Voltando aqui. Onomatopeia, vocês já conhecem que é a transformação, né? A transformação que é a transcrição do som na escrita. E estrangeirismo, quando eu utilizo palavras de língua estrangeira na nossa língua. Algumas palavras foram incorporadas ao nosso léxico e foram aportuguesadas, como futebol, sutiã, abajur, perfume. Essas palavras são de origem estrangeiras, mas a gente já colocou a forma portuguesa, como shampoo. Shampoo, na língua portuguesa, a gente escreve desta forma, mas é uma palavra de origem estrangeira. Há outras que continuam na forma estrangeira aqui, como show. Ó, continua. Mouse. Então, algumas foram aportuguesadas, outras não. Certo? Mas são palavras de língua estrangeira. Então, a gente chama de estrangeirismo. E, para terminar, o neologismo. Ó, Emily, por isso que o hibridismo, nem toda palavra híbrida vai ser um neologismo, porque é recém-criada. Entendeu? Recém-criada. Então, democracia não é uma palavra recém-criada, certo? Ou quando ela passa a ter um novo significado. Uma palavra que já existe, mas passa a ter um novo significado. Aí vai ser neologismo. Daqui a, por exemplo, piriguete, daqui a alguns anos não vai ser mais neologismo. Já está lá no dicionário, piriguete. Então, daqui a alguns anos não vai ser mais neologismo. Então, neologismo, neo, vem de novo. É uma palavra recém-criada. Ou quando essa palavra, que já existe, passa a ter um novo significado. Entendeu? Ok. Beijos para vocês. Até quinta-feira. Façam as questões dos capítulos 1 e 2 de gramática. Fala, Emily. Botou aí, ô Lewis. O que foi? Vou. A palavra valise é justamente o quê? Quando a gente faz uma junção. Eu me esqueci disso. Na próxima aula eu explico e a gente responde algumas questões. Na semana que vem, eu vou trabalhar com questões, viu? Eu acho que às vezes eu posso estar correndo demais e a gente não está vendo questões. Aí a semana que vem, tanto de interpretação quanto de gramática, a gente vai ver. Nós vamos trabalhar com questões, certo? E aí eu quero a participação maior de vocês, principalmente na quinta-feira, viu? Eu já estou pedindo socorro. Eu vou decorar como é que faz as contas para não passar vergonha. Beijos, tchau. Tchauzinho.
Cadê?